Shalom e bem-vindos de volta ao Israel com Aline. Hoje nós vamos conhecer a região da tribo de Benjamim e a cidade onde o profeta Samuel viveu e julgou sobre as 12 tribos. E também vamos conhecer o local onde ele foi sepultado. Então, se vocês estão preparados, vamos começar! Nós estamos agora caminhando na cidade de Mitzpah. Mitzpah em hebraico quer dizer mirante, porque nós estamos a 900 metros acima do nível do mar. Nós estamos 200 metros acima da cidade de Jerusalém e por isso aqui a gente tem uma vista maravilhosa de toda a região. Depois a gente vai subir no ponto mais alto aqui de Mitzpah para mostrar para vocês também a vista. A cidade de Mitzpah ficava dentro do território da tribo de Benjamim e aqui Samuel vivia parte do ano e julgava sobre Israel. E Samuel julgou a Israel todos os dias da sua vida e ia de ano em ano e rodeava a Betel e a Gilgal e a Mitzpah e julgava a todos em Israel em todos aqueles lugares. Mas agora vamos falar um pouco da arqueologia desse lugar. E o arqueólogo Yitzhak Magen fez escavações arqueológicas aqui entre 1992 e 2003 e encontrou restos arqueológicos da época do primeiro templo de Jerusalém, justamente nessa zona que nós estamos caminhando. E o final da época dos juízes e o início da época do primeiro templo de Jerusalém é justamente a época do profeta Samuel e sobre eles nós vamos falar agora. Para entendermos melhor quem foi o profeta Samuel, nós temos que entender a época em que ele viveu. É a época dos juízes. A época dos juízes começa depois que o povo de Israel sai da escravidão do Egito e entra na terra de Israel. A terra de Israel vai ser dividida entre as 12 tribos. Cada tribo era, se pode dizer, auto-administrada. Cada um cuidava do seu próprio território e tinha suas próprias regras. Claro, as tribos tinham relação entre elas. Tinha um casamento entre as tribos, elas celebravam juntas festas religiosas, mas cada tribo tinha em geral o seu juiz. E no final da época dos juízes é a época que Samuel viveu. E ele era um dos juízes de Israel. Mas há mais ou menos 3.000 anos atrás, o povo começa a olhar para os povos da região e diziam: todos esses povos têm um rei e o rei protege a sua população e nós também queremos ter um rei. E Samuel, que era juiz, olha para o povo e diz: isso é uma péssima ideia. Vamos ler essa passagem agora juntos na Bíblia. E disseram a Samuel: eis que já estás velho e os teus filhos não andam pelos teus caminhos. Constitui-nos, pois, agora um rei sobre nós, para que nos julgue, como tem todas as nações. E falou Samuel todas as palavras do Senhor ao povo, que lhe pedia um rei, e disse: este será o costume do rei que houver de reinar sobre vós. Ele tomará os vossos filhos, e tomará as vossas filhas, para perfumistas, cozinheiras e padeiras, e tomará o melhor das vossas terras e das vossas vinhas e dos vossos olivais, e os dará aos seus servos. E o profeta Samuel, apesar de saber que não era o melhor para o povo de Israel ter um rei, ele aceita a vontade do povo. E então ele vai e unge a Saul, que vai se transformar no primeiro rei de Israel. Eu posso imaginar Saul sentado na sua casa, que não era uma casa muito simples, mas longe de ser um palácio de um rei, pensando como a vida dele estava mudando e, por consequência,
a vida de todas as pessoas que viviam na terra de Israel. E o profeta Samuel, depois que ele unge Saul como rei sobre todas as tribos de Israel, ele chama as tribos até aqui, até Mitzpah. Imaginem toda essa região aqui cheia de milhares e milhares de pessoas do povo de Israel, e ele vai dizer o seguinte: tendo, pois, Samuel feito chegar todas as tribos, tomou-se a tribo de Benjamim, e fazendo chegar a tribo de Benjamim pelas suas famílias, tomou-se a família de Matri, e dela se tomou Saul, filho de Quis, e o buscaram, porém não se achou. Então tornaram a perguntar ao Senhor se aquele homem ainda viria ali. E disse o Senhor: eis que se escondeu entre a bagagem. E correram e o tomaram dali, e pôs-se no meio do povo, e era mais alto do que todo o povo, desde o ombro para cima. Então disse Samuel a todo o povo: vede já a quem o Senhor escolheu? Pois em todo o povo não há nenhum semelhante a ele. Então jubilou o povo e disse: viva o rei! E então Saul começa a reinar sobre as tribos de Israel e oficialmente termina o período dos juízes. E por isso Samuel foi o último dos juízes de Israel e também o primeiro profeta depois de Moisés. Vejam qual a importância de Samuel. Ele foi tanto juiz como profeta. Vamos seguir caminhando e conhecer um pouco mais da história de Mitzpah e de Samuel. Eu acho super interessante que Mitzpah fica justamente dentro do território da tribo de Benjamim. Essa era uma das menores tribos e com um dos menores territórios. Mas apesar do pequeno tamanho dessa tribo, vieram alguns dos personagens bíblicos mais importantes, como por exemplo o próprio rei Saul. E essa cidade também aparece em passagens bíblicas que não estão conectadas a Saul e Samuel. Por exemplo, lá no livro de Gênesis, Mitzpah é citado durante o acordo entre Labão e Jacó, que eles iriam não perseguir mais um ao outro. Mas, infelizmente, ainda não se encontrou achados arqueológicos da época de Gênesis aqui. Mitzpah também aparece no livro de Jeremias, quando os babilônios destroem Israel e eles começam a levar o povo para o exílio na Babilônia. Mas uma pequena parte do povo não foi exilada e ela veio viver aqui em Mitzpah. Mitzpah se transforma numa espécie de capital do reino de Judá e o seu líder vai se chamar Gedaliah. E inclusive o profeta Jeremias veio aqui e ficou com Gedaliah. Era um local que dava um pouco de esperança ao reino de Judá. Mas, infelizmente, Gedaliah vai ser assassinado e o resto do povo que estava em Mitzpah também vai ser enviado à Babilônia. Nós ao fundo já vemos o edifício que é chamado de Nebi Samuel, que quer dizer o profeta Samuel. Segundo a tradição local, tanto judaica como cristã como muçulmana, ali está enterrado o profeta Samuel. Então a gente vai entrar juntos e conhecer a história desse lugar. Vamos lá! Vendo essas construções gigantescas, surge a pergunta de como eles faziam isso há tanto tempo, há 3.000 anos atrás. E aqui tem um ótimo exemplo disso. A terra de Israel, ela não é abundante em madeira e outros materiais de construção. O que sim tem muito aqui é pedras. E por isso aqui a gente vê uma pedreira antiga. E a gente consegue ver claramente como eles faziam. Eles cortavam a canaleta de um lado, do outro, dividiam as pedras em blocos e aí eles tiravam as pedras daqui e usavam para a construção.
Essa pedreira, ela parou de funcionar no meio e por isso ela ficou tão bem preservada e a gente consegue ver aqui claramente como eles faziam isso nos tempos antigos. Vejam onde nós chegamos. Nós estamos em uma das salas do complexo de Nebi Samuel, o complexo da tumba de Samuel. Infelizmente, esse local foi destruído e reconstruído muitas vezes. Então, o que nós vemos aqui é relativamente moderno. Essa construção é da época cruzada, quer dizer, ela tem entre 800 e 900 anos, o que, pessoal, para Israel, 800 anos é pouco. Mas uma coisa interessante dessa época é que a estatura das pessoas era bem mais baixa. Então, vejam aqui a altura da porta. Mas vamos passar por ela e seguir o nosso passeio. Vejam o que se encontrou aqui nas escavações arqueológicas. Vocês estão vendo esse círculo aqui que eu estou entrando? Isso em hebraico se chama Beit Bad. Beit Bad significa o local da prensa de azeite. Azeitonas eram trazidas para cá, espremidas, e aqui se tirava azeite de oliva de diferentes qualidades. O azeite mais simples de todo era usado para lamparinas, para iluminar. O azeite bom, ele era usado para comer e também como medicina, por exemplo, para passar em feridas de pele. Mas o melhor azeite de todos, o azeite mais puro, era dedicado a Deus. Por exemplo, ele era colocado no menorá, no candelabro, que iluminava o tabernáculo e depois também o menorá do Templo de Jerusalém. E também esse azeite puro era usado para unção. Então, quando Samuel vai ser ungido, ele vai ser ungido com esse azeite puro. E também quando Samuel vai ungir a Saul como rei de Israel, ele vai pegar um jarro de azeite e colocar sobre a cabeça de Saul. Então, o azeite de oliva, ele era importantíssimo, tanto no dia a dia como nas questões sagradas naquela época. Olhem que legal! Está acontecendo agora uma cerimônia judaica de halakeh, que é quando se corta o cabelo pela primeira vez. No judaísmo existe a tradição de não se cortar o cabelo dos meninos até os 3 anos. E quando ele chega aos 3 anos, toda a família se reúne em um local especial por um corte de cabelo. Que é exatamente o que eles estão fazendo agora. Esse menino acabou de completar 3 anos e nessa idade também é quando se começa a educação judaica das crianças. Por exemplo, eles começam a aprender o alfabeto hebraico, eles começam a usar o kippá, o solidel, e também o tzitzit, que são as franjas nas roupas. E eu tô super feliz que vocês puderam ver um pouquinho dessa festa hoje. E aqui já vemos o túmulo do profeta Samuel. Nós estamos ao lado do túmulo do profeta Samuel, mas atrás de mim tem uma pequena plaquinha dourada que aponta para a direção de Jerusalém. É muito importante a gente lembrar que apesar de aqui estar enterrado o profeta Samuel, que a gente não pode e não deve orar a ele, nem a ninguém. Quando a gente vai em túmulos de pessoas importantes, como dos patriarcas em Hebron, como o túmulo de Raquel, a gente não ora a eles. A gente pode somente orar a Deus. Então, mesmo estando aqui, a direção de Jerusalém ela está marcada porque as pessoas aqui estão voltadas a Jerusalém e orando a Deus. Vejam que só a metade do túmulo está visível. A metade está aqui do lado das mulheres e a outra metade ela é visível do lado dos homens.
Essa é uma tradição judaica onde homens e mulheres rezam em separado. E agora, na nossa frente, podemos ver a parte dos homens. Vejam que vista maravilhosa nós temos aqui. Não é à toa que nós estamos do lado de Mitzpah, a cidade que se chama Mirante. E aqui a gente também consegue ver claramente um versículo que diz: Yerushalayim Arim Savivla, quer dizer, Jerusalém está rodeada de montanhas. A gente tem o Monte das Oliveiras, o Monte Sião, o Monte Moriá, mas vejam também quantas outras montanhas tem aqui. Essa é uma região montanhosa, mas essa vista tão maravilhosa também guarda uma história terrível. Já que esse ponto é muito alto, ele é estratégico. Quem controla essa região também controla o que acontece em Jerusalém. E por isso, já que todos queriam controlar essa zona aqui houveram muitas batalhas. A própria batalha de Saul contra os filisteus, mas também em outras épocas, por exemplo, as batalhas entre os cruzados e as forças muçulmanas, há 800 anos atrás. E também batalhas mais recentes, como a luta entre os britânicos e os otomanos em 1917, que vai terminar em 6 de junho com a vitória dos ingleses. E depois eles também vão expulsar os otomanos de toda Israel e controlar toda a região. E apesar de tantas batalhas, esse lugar hoje é muito tranquilo. E esse lugar, hoje em dia, ele é um exemplo de coexistência. Aqui, como a gente já viu, funciona uma sinagoga. E também aqui a gente consegue ver uma mesquita, dentro de uma construção que era originalmente uma igreja. Então, judeus, cristãos e muçulmanos visitam esse local hoje em dia. Eu tô tirando o sapato por respeito à tradição muçulmana. E aqui já podemos ver a mesquita. Então, as 3 grandes religiões monoteístas rezam aqui lado a lado em Nebi Samuel. E aqui, ao lado de Mitzpah e ao lado do túmulo do profeta Samuel, a gente encontra uma pequena fonte de água, que ela é chamada a fonte de Hannah. Ana, a mãe do profeta Samuel. E já que a gente falou tanto dele no dia de hoje, a gente também tem que lembrar a história de Hannah, uma mulher que era estéril por muitos e muitos anos. E ela vai até a cidade de Shiló e ela faz uma oração muito forte a Deus. E Deus vai agraciar ela com um filho, e não qualquer filho, e sim o profeta Samuel, um dos maiores profetas e juízes que o povo de Israel já viu. Então, no dia de hoje que a gente lembra de Samuel, vamos lembrar também de Ana. E se vocês querem conhecer Shiló, o local onde Ana fez a oração dela e onde ficava a Arca da Aliança, nós temos vídeo lá, ele está linkado aqui em cima para vocês, para quem quer assistir. E espero que vocês tenham gostado do vídeo do dia de hoje. Um grande beijo, inscrevam-se no canal e nos vemos na próxima.